Ô, Cuca, qual a avaliação do treinador do Galo do jogo, das ausências que ele teve, dos problemas? Por que o Galo não saiu de mais um empate? Vamos lá, Cuca. Quem é do ramo vai entender que eu perdi o lateral esquerdo titular, eu perdi o zagueiro central titular e tô com o primeiro volante que não tá 100%. Então eu vou ter que fortalecer. Como que eu fortaleci? Com o Alonso fazendo o lado esquerdo do campo, como ele faz na seleção paraguaia, ora ala, ora terceiro zagueiro, ora lateral. E jogamos aqui o Vitor Hugo e o Rômulo fazendo a zaga. Num vacilo que nós tivemos, um arremesso lateral, se eu não me engano, 3 pro centroavante, ele acabou disparando em velocidade, ninguém matou a jogada, acabou tomando gol. Isso aí daí mexe com toda a equipe, com toda a estrutura. Você tem que fazer o segundo sem tomar gol, você tem que fazer o gol sem tomar o segundo gol. E a gente foi valente, saímos do segundo tempo, mudamos a estratégia para outro sistema, como vocês viram, melhorou e nós dominamos o adversário e fomos infelizmente penalizados no final com um gol, que aí acontece no futebol. Muito dentro do que você estava dizendo, Ale. Então você está endossando as palavras do Cuca, que o time dele não joga bem porque faltam as peças que ele precisa e essas peças faltam porque o time tá sofrendo com lesões, é isso? E também eu acho que em algum momento sofreu com lesões, porque, por exemplo, quantas partidas o Lianco jogou seguidamente? Quantas partidas o Arana jogou seguidamente? Quantas partidas o Gabriel Menino jogou seguidamente? Porque ele tem um elenco curto, né? Aí, quando esses jogadores estouram, né, acabam se machucando, vão pro departamento médico, aí piora a situação. Então, é claro que, por exemplo, quem que escolheu o Vitor Hugo e o Rômulo para ser o zagueiro titular contra o Mirassol? Foi o Cuca. E ele tá lá no dia a dia, ele sabe quem tem condição de jogar ou não. Mas aí, olha, eu acho, compreendo todo esse processo, mas eu acho, sinceramente, que tá faltando um tiquinho mais de linguicinha, torresmo, pezinho de porco, orelhinha nessa feijoada, viu? Não, com certeza tá faltando. Com certeza. Faltando. A diretoria do Atlético tem que buscar mais reforços no meio do ano. Não, a gente tá falando sobre isso. Agora, por exemplo, vamos supor. Tá meio aguada a feijoada, Lê. Não, mas vamos supor, tá? Eu não tô nem discordando. E olha, quem tá dizendo aqui era alguém que tava entusiasmado com o elenco do Atlético no início do ano. Eu achei que o Atlético tava montando um elenco extremamente competitivo, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na hora que você vai pra prática, tá faltando substância ao elenco do Atlético. Não tem jeito de negar, cara. Não, sem Quando dúvida. você não tem elenco pra ganhar do Mirassol, e o técnico diz isso, você que é um comentarista experiente, inteligente, um cara que vive o futebol, que fala o seguinte: olha, na falta dos bons, dos titulares, quem vem depois não dá conta de ganhar do Mirassol, tem um problema de elenco aí. Tem os pelo menos 4 titulares machucados, tem 3 substituições por lesão. Agora, vamos supor que ele, dos ruins que ele tinha à disposição, né? Que ele não colocasse, por exemplo, o Vitor Hugo e o Rômulo juntos. Que ele colocasse o Júnior Alonso, que é um zagueiro titular, com um dos dois. Ou até com o Rabelo, que acabou entrando no jogo, e colocasse o Rubens na lateral esquerda. Você tirava ou diminuía o risco na zaga. Aí você fala assim: então vou colocar um ruim no meio, que é o... Sabe? Você sabe qual que é o problema disso? Eu me lembro muito de uma frase, eu não tô lembrando os donos das frases hoje. Eu já não sei mais se era do Tele Santana ou do Enio Andrade, mas era de um dos dois. Shakespeare. William Shakespeare do futebol. Ou então... Ale Oliveira. Obrigado. Ele pode ser o dono da frase também. Obrigado. O problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora você vai usar, cara. Vai usar, é isso mesmo. Esse é o problema. Então, você tem que subir a régua média do elenco. Então ele tinha que escolher entre as opções ruins que ele tinha. Ele escolheu na zaga e acabou não dando certo, mas ele consertou no segundo tempo. Imagina a situação do Michel, cara. Ele liga o rádio domingo, estamos nós dois aqui. É o que acontece com ele. Aí é que não tem... não tem jeito, põe os ruins pra trabalhar, eu e você. O velho fala em ruim, o velho falou Vem cá, Alexandre. É o Enio Andrade. Não, Alexandre, o ouvinte não vai te ouvir se você falar daí.
Você vê Senta que aqui, Alexandre Simões. os ruins o quê? o PVC, o velho do Rio. Velho do Rio, senta aqui pra falar, velho do Rio. E aí, João? Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, Ale? É o Enio Andrade Era que o Enio Andrade mesmo, Ele veio né? treinar o Cruzeiro tinha 3 pontos esquerda, Edson, Marcinho e um que veio do Goiás, o Aguinaldo. E aí, logo que ele chegou, ele falou que o Aguinaldo podia ser emprestado, vendido, liberado. Aí teve um dia num coletivo, e tinha coletivo antigamente, imprensa via, cartola, aquela coisa toda. O presidente do Cruzeiro, César Massa, falou: ô, seu Enio, o senhor lembra quando o senhor chegou, que o senhor falou que o Aguinaldo podia ser emprestado, vendido? Ele falou: lembro. Pois é, mas ele não tá no time titular? Ele falou: presidente, o Edson tá machucado, o Marcinho tá suspenso, fica aí, um dia joga. É isso. É isso, fica aí, um dia joga. Mas são escolhas que ele, apostas, né, que o treinador faz. As de ontem não deram certo, mas ele corrigiu, João. O Cuca corrigiu, mesmo com pouca coisa pra se fazer ali. Ele colocou o Bernard na ala direita, o Coelho na ala esquerda, colocou 3 zagueiros ali com a entrada do Saravia. O time foi pra cima e fez 2-1. E que aí entra também mais um problema do elenco do Atlético. O Atlético fez alguns investimentos pesados que não deram certo, cara. Sim. Não deram certo. E aí, nesse tipo de caso, eu tenho por hábito absolver quem contrata. Cara, eu não posso defenestrar aqui a diretoria do Atlético por ter contratado o Bernardo, por ter contratado o Júnior Santos, mas deu errado. Eu contrataria. Provavelmente eu também contrataria, cara. Porque a gente tem na memória aquele Bernard, de Copa do Mundo, de seleção brasileira, que jogava em grandes times da Europa, titular. Chegou aqui e não joga. O Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores do ano passado. Só isso. Simplesmente não consegue jogar. Mesmo caso acontece no Cruzeiro. O Gabigol com dificuldade, o Dudu com dificuldade. Agora, são grandes jogadores. Qualquer time do futebol brasileiro olharia pra esses caras. Ah, mas não serviu pro Flamengo. O Flamengo queria renovar com o Gabigol por mais um ano. Sim. Então, assim, não dá só pra jogar pedra. A gente tem também que compreender um pouco a dificuldade de quem tá do outro lado do balcão. Mas talvez um dos motivos da falta de substância, ou como diria no nosso interior de Minas, de sustância, no time do Atlético é esse, porque algumas peças em quem o Atlético apostou muito pesado, essas peças não funcionaram. Não, o Bernard foi a maior contratação do ano passado, né? Cercado de expectativa, tanto que o time que ele estava jogando, o João, ele fez uma proposta pro Atlético para pegar o jogador de volta. Ele estava bem na Europa, não é que ele estava bem há 20 anos atrás, ele estava bem na Europa antes de vir pro Atlético. E o Júnior Santos, é o que você falou, ele termina a final da Libertadores, ele foi muito bem, entrou no segundo tempo e fez gol. Então não é que você tá falando de cara que jogou bem há 3, 4 anos atrás, você tá falando da temporada passada. Então acho que são contratações que eram para impactar o elenco. E até agora o do Júnior Santos, machucado, sempre machucado, né? Não aconteceram. Então isso também pesa, junto com os lesionados, junto com os jogadores que caíram de produção. Tudo isso tem um peso na hora de você montar o time e depois fazer as alterações.